isso aí, meu amigo escovador de bytes. Hoje é dia de bate-papo aqui no Debate Creator. E estamos com a figura ilustríssima, um dos maiores colecionadores de retrocomputadores aqui do Rio de Janeiro, que está até do Brasil. Também desenvolvedor, retrocomputeiro aí de carteirinha, um dos pioneiros da retrocomputação na internet do Brasil. Meu amigo Juan Castro. Fala aí, Ronito. Oi, gente. Oi, Manuel. Obrigado por me receber nessa conversa. Joia. Hoje eu te trouxe aqui, Juan, porque nos bate-papos a gente sempre gosta de trazer figuras ilustres, né? E você é uma figura ilustríssima. E aí, Juan, sempre pergunto pro pessoal, quando a galera chega aqui no bate-papo, né? Eu pergunto como é que começou, né? O que que tu faz? Conta um pouquinho pros nossos amigos escovadores de bytes aqui. Quem é você, né? O que que tu faz da vida? E conta um pouquinho da tua história, como é que você começou na computação ali, na história da computação. Bom, eu estudei engenharia eletrônica, na verdade, querendo hobbies nerds em geral. Meu primeiro hobby nerd, na verdade, foi eletrônica. Eu tinha 13 anos e o colégio em que eu estudava colocou um curso profissionalizante de rádio. Eu aprendi o que era transistor, o que era válvula, o que era circuito, aprendi a soldar, fiquei fascinado por aquilo, comecei a comprar a revista Saber Eletrônica, montar circuitinho em casa. Saber é, eletrônica era um clássico, né, cara? Galho, muita gente Sim, lia saber sim. eletrônica, né? Eu, Fazia eu tenho algum, eu aqueles tenho alguma cursinhos do saber, IUB. eu tenho alguma saber eletrônica aqui. Eu não sei se elas estão ao alcance, se elas estão ali no quarto. Qualquer coisa eu dou uma fugida rapidinha para pegar e mostrar. Mas então, pô, eu quero trabalhar com eletrônica. Fui fazer engenharia eletrônica no IME. Mas aí no primeiro ano eu conheci essa coisa chamada computador. Calma, isso não é exato. No ano do pré-vestibular, apareceu um camarada na minha sala com uma HP 41CV. Putz, que é programadora Pô, me lembro que na época que eu fazia PUC, né? O pessoal também usava muito essas calculadoras científicas, né? Pô, e tinha um cara que ele construiu um BBS para trocar informação de calculadora para calculadora usando o Cara, infrared, cara. Olha isso, eu cara. fiquei, eu Olha fiquei o maluco nível com de aquilo. loucura. Sabe o que me deixa mais maluco? É que a calculadora podia mostrar letra. Eu já tinha noção do que era uma calculadora programável. As da Texas tinham mais ou menos capacidades similares, mas o display dela era limitado, era só número. Então todos os opcodes, todas as instruções que você era só número. Né? Se eu não tiver Ah, enganado, a HP 45 ela tem aquele display gráfico, né? Que você pode até montar gráfico nela, né? sim, mas a que eu vi era HP 41, era um Ah, display desculpa, eu achei que de era HP 45. era um display linear com tipo, era de sete, mas não eram sete segmentos, era 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 segmentos. Imagina uma bandeira da Inglaterra de lado. Cada caractere era isso, ou seja, podia desenhar letras e números, e isso me fascinava. Aí todo santo dia, enchia o saco desse meu colega, Adriano, o nome dele, Pegou para o mexer na manual da calculadora. calculadora para aprender a programar na calculadora. Não, de vez em quando ele aparecia com o manual e eu rapidinho, mas era só o tempo da aula, então eu meio que batia a cabeça, perguntava coisas, e eu não cheguei a virar especialista em HP 41 porque o meu contato com ele, eu só ficou com aquela fome, sabe? Ficou aquele gostinho de quero mais, né? Sabe cachorro vendo os frangos rodando ali na televisão de cachorro? Era mais ou menos assim. Aí cheguei na engenharia, e eu fui exposto a três computadores de uma vez. Um mainframe Ball 6900, dois, uma máquina Schumach CPM, também no laboratório do IME, e terceiro, um Dismac D8000 em casa, clone de Nossa. TRS-80 Model 1. Tu sabe que o primeiro computador que eu mexi também, não o computador que eu tive, né? Mas o primeiro computador que eu toquei e usei enquanto computador, né? Também foi um Hum, Dismac DG8000, né? A minha irmã namorava um cara, né? Que hum. ele tinha uma condição econômica muito boa, né? Ele, para ter noção, o pai do cara era cardiologista do finado Figueiredo, que fique lá onde ele estiver em paz. E a minha irmã namorou esse rapaz que era filho desse cara, que era cardiologista Figueiredo, né? Hum. Então minha mãe me obrigava a sempre ir com a minha irmã, né? Porque o irmão mais novo sai para vigiar a irmã mais velha, né? Para a irmã mais velha não fazer nada de errado, né? E ele tinha um DTG 8000 na casa dele, né? Com DGT 1000, DG, DGT 1000.
Era Era, compatível era com o de meu, SMAC. era mesmo. Esse computador que você viu tinha o mesmo hardware do meu, mas era um outro fabricante brasileiro clonando, a Digitus. Isso aí, cara. Era É isso aí branquinho, mesmo. não era Era branquinho? branquinho, ele tinha Era. uma TVzinha, eu me lembro que ele tinha um datacorder dele da National que ele colocava. E aí o que, que o malandro do ex-namorado da minha irmã fazia? Me jogava lá no computador, eu ficava me divertindo lá com o TRS-80 dele. E, cara, impressionante, né? Como é que o TRS-80 era um modelo, né, mais bem difundido naquela época, né? Tinha muito Sim, TRS-80, né? Isso sim. um Cara, pouco. e Isso aí é tinha outros 81, clones. talvez? 80, 81? A linha da Dismac, eu acho que ela é de 1980. É, eu Acho. também acho que era por aí, 80, 81, por aí. 81, por aí. Isso aí. O que o meu cunhado comprou, porque eu estava morando na casa da minha irmã e com os meus sobrinhos e o meu cunhado, que eles moravam no Rio, moravam em Petrópolis, então me mudei temporariamente para a casa da minha irmã para fazer a faculdade. E aí o meu cunhado comprou o D8000 e a gente ficou fuçando nele. É. 2 ou 3 anos depois, dois anos O depois ele 8000, trocou. o 8000 já era Basic, né? Já era Basic. Sim, sim, sim. E Todos o, eram Basic. e o Grande Porte? Tu programava em que na época no Grande Porte? Algol, Fortran, Basic, tinha um monte de linguagem aquela É. máquina. Eu gostei daquele. Eu achei ele muito mais natural de usar do que um IBM. Eu tentei trabalhar em alguns projetos com IBM e não consegui me adaptar. Tem tem algumas interfaces de arquiteturas de computador que eu não consegui me adaptar. É, Uma eu, delas é a do IBM, são dos mainframes da IBM, e a VMS, outra né? é, é complicado demais, é alienígena demais. É, Eu achava a interface do BOS natural, entendi. fácil. Era mais fácil para você. Eu me lembro que com o Era meu mais primeiro fácil. estágio, eu tirei pela Escola Técnica Virgínia Patrick, eu tirei um estágio na EDS ali em Maria da Graça, né? E esse Hum. estágio na EDS de Maria da Graça, a gente trabalhava também com grande porte lá. A gente trabalhava com um IBM 3090 refrigerado a água, né? E ali eu desenvolvi muito EasyTriv, desenvolvi COBOL, né? Aí tava naquela época de troca de moeda, né? Então eu era o estagiário, eles me botavam para fazer EasyTriv de cortar zero, né? Então fazia o EasyTriv lá, que era o que o pessoal usava para fazer programinhas mais rápido, né? 93, JCL, né? isso? Por aí. 93, 94, plano Isso, real, é isso? isso, tipo aí. Eu me lembro porque eu entrei na PUC, né, que aí já era nível superior, né, já não era mais curso Hum. técnico. Eu entrei na PUC em 96.2. Então provavelmente era 95, 94, algo assim mesmo. E aí ali, né, aprendendo ali a trabalhar com EasyTriv, né, fazia o Job Control Language, né? Aí o Job Control Language pegava o programa, botava na fila de compilação, né? Era outra Esses época, termos né? eu só conheço de ouvir falar. Era época completamente diferente, né? E era, como É, você falou, era arquitetura IBM, né? Então era as transações lá, era tudo feito no Six VMS ali, né? Realmente era mais complicado, né? E o Boros, ele era mini ou era mainframe? mainframezão, né? Com Mainframezão mesmo. sala, com a pessoa lá cuidando, né? O operador. Eu programei em cartão perfurado, cara. Eu nunca vi um cartão perfurado assim de usar, né? Quando eu escrevi os meus cartões JCL, já era em terminal, né? Já era no terminal. Hum. Então eu escrevia lá no terminal e submetia. Mas eu cheguei a ver lá nesse mesmo estágio da EDS, eu cheguei a ver uma máquina de escrever para perfurar o cartão perfurado, né? O pessoal não sabe, né? Mas o cartão perfurado ele tinha tipo uma máquina de escrever, né? Que você colocava ali o cartão Sim. perfurado, digitava e botava os bits e bytes lá. Quando tinha furo era zero, quando não tinha furo era um, né? E assim você carregava os Eu trabalhei programas. nesse caso. Quando eu entrei no IME, o IME tinha acabado de migrar de um mainframe IBM para um Boros. A Boros convenceu o IME a trocar de IBM para eles. Uma rara vitória de um pequeno contra a IBM. Maneiro. Deve ter soltado foguete quando conseguiram vender para o IME. É. E aí esses foram os primeiros computadores que você usou efetivamente, né? Os primeiros computadores que o Exatamente. Juan meteu a mão. Mas qual foi aquele primeiro computador que você, Juan, pode falar que foi o seu computador, que era seu, que o Ah, computador era seu? Qual foi o primeiro? cara, boa pergunta. A minha, durante muitos anos,
a minha formação foi em computador dos outros. E chegou 1985, eu fiz um estágio na LZ, que fabricava um clone de TRS Color, e trabalhei com o Color 64. Eu cheguei a ter um Color 64, mas ele dava muito Coco defeito 2, e Coco 2, Coco 3, Coco 1, Coco 1, Coco 1 Coco 1, ainda? Ah, legal. Coco 1. É porque o Todos os Color, clones brasileiros. na minha cabeça, eu não conheço muito dos Color Computer, né? O Coco, né? Mas na minha cabeça o Color já era o Coco 2, mas pelo visto eu tô falando bobagem, né? E, a Radio Shack era estranha. Eles usaram o termo TRS-80 para um computador cuja arquitetura não tinha nada a ver Nada a ver. Não, e fizeram pior. As calculadoras eles chamaram de TRS-80 também. Inclusive o TAN, quando eles começaram a fazer a linha Tandy, né? Aquela linha Tandy 1000, que foi a linha que deixou a Radio Shack ali, virou um gigante da tecnologia nos Estados Unidos, né? A linha Tandy, eles queriam justamente um sucessor do TRS-80, porque o TRS-80 ele tinha uma força muito grande, né? A força da marca do TRS-80 era muito grande, né? A força da Radio Shack era muito grande. Era uma A empresa Radio que Shack ela começou a virar quem ela virou com o stand. Que aí o Tandy era um computador, aparece até no Sheldon Cooper lá na série lá que fala da vida do Sheldon Big Bang Cooper. Theory. Não, não é no Big Bang, é na série do Sheldon No mesmo, Young né? Sheldon, no Young No Sheldon. Young Sheldon, que aí aparece lá, tem o quarto dele, ele tem um episódio que é só ele enchendo o saco da mãe, que nem a gente fazia pra comprar um Tandy pra ele, que ele explica pra mãe que ele ia fazer os impostos, né, fazer o do the taxes, né, com ele, né? Cara, e aí tem lá o Tandy e tal, e aí a Radio Shack virou um monstro, né? Eu vou admitir uma falha da minha pessoa. Eu tenho gaps crassos na minha cultura pop. Eu nunca assisti Big Bang Theory, nunca assisti Young Sheldon, nunca assisti Game of Thrones, nunca assisti Lost. Caramba, não assistir Lost você fez bem. Isso aí eu concordo. Eu fiquei sabendo da palhaçada que foi o final da série, só de ficar lendo os spoilers. Tá, tá bom. O final fez você ter aquela sensação que todas as temporadas anteriores foram uma grande perda de tempo. Mas aí o primeiro computador, que você fala assim, esse é o computador que era meu, ou se você não chegou a ter um computador, qual era o computador que você mais gostava, assim? Collor. Era o Coco, Era o né? Collor. Era o Coco. E você chegou a ter um Coco 1? Ou não? Eu cheguei a ter um clone Coco da LZ, só que estava com problema no drive, ele foi para manutenção e nunca mais voltou. A LZ faliu e eu fiquei a ver Os caras navios. nunca te devolveram o Nunca me computadorzinho. devolveram. E a reparação histórica só foi acontecer muito recentemente. E agora eu vou dar uma fugida para pegar a reparação histórica. Pega lá, que eu aproveito e pego a minha cerveja. Vai lá, vai lá. Olha aí, rapaz. Olha o nosso queridíssimo Juan trazendo coisas que só ele tem. O Juan vai pegar um computador raro e eu vou pegar uma cerveja. Olha a diferença. Coisas preciosas, cada uma do seu jeito. Olha aí. Color Computer, o Coco 1. Color 64. Maneiro. Bem maneiro. E você acha que quando você comprou esse Color, assim, você acha que ele te incentivou na carreira que você resolveu seguir na tua vida? Foi a minha carreira. Ele foi o resultado do primeiro emprego de carteira assinada que eu tive na vida, que foi na Lisé. Certo. Fui contratado, os donos da Lisé eram egressos do IME, foram no IME pegar um montão de estagiário, eu fui nessa leva, e a primeira coisa que eles deram para a gente foram manuais com datasheets e tudo do Coco, esquema, etc., manual de serviço da Radio Shack, e aí eu aprendi como funciona cada chip, o meu 809, a PIA, o VDG. E lá você trabalhava mais na parte de eletrônica ou já começou a programar ali? Programando, em Assembler. Eu fazia rotinas utilitárias que eles usavam nos sistemas comerciais deles. Eles faziam um sistema comercial para essa máquina, acredite. Caramba, eu acredito. Eles faziam coisa do arco da velha. Teve sistema comercial até para o MSX. E aí o Coco, vamos lá. Você falou que desenvolvia Assembly. Qual é o processador do Coco? É o 6809 Motorola.
Motorola 6809. E a É. arquitetura do 6809 era muito complicada ou é uma arquitetura mais assim Não, parecida com a super da Amstrad? simples, super ortogonal, olha, eu posso dizer com convicção e firmeza que o melhor assembler de 8 bits para você trabalhar é o assembler do 6809. Caramba, eu me lembro que o Commodore 64 ele tem lá um assembly que você pode chamar ele diretamente da ROM, né? Sim. O Coco é assim também ou você tinha que ler algum Não, fita ou não, disco? não tinha, não, ele não tinha assembler em ROM, mas tinha vários assemblies que você podia rodar de disquete. Esta máquina, ela não tem uma coisa que o Coco tem, que é o slot de cartucho. O que seria o slot de cartucho fica aqui dentro e o propósito dele é você ligar uma interface de drive, né? Que no Coco normal tem slot de cartucho e uma das coisas que você pode ligar é uma interface de drive. Aqui é Certo. praticamente obrigatório que ele Você fica lá abria a dentro. tampa, né? E aí ficava saindo um flat por aqui pro drive. É uma Bem máquina para mambembe, você. né? É o design da época do Ronca, né? A galera não sabia nem o que era design ainda nessa época, né? Não, mas é uma máquina bonita, ela tem um formato, uma cor bom, um material bom, Não, eu acho e esses computadores antigos assim, eu acho eles fantásticos. lindos. Para mim Eu é acho bonito, né? esse computador é lindo, mas sabe o que chega a ser mais lindo do que ele? Agora eu vou fazer um pequeno parênteses. Da minha última aquisição, o último morador aqui da minha caverna. Olha aí. Esse é o quê? O Alice? Ah, o Alice 90, eu já vi essa máquina, pô. Você já levou até em evento, né? Mas eu acho que você levou outro Alice, não foi esse, né? Sim, o pequenininho, o que parece o MC10, tem um jeitão assim de Sinclair, mas essa é uma outra arquitetura. É, eu acho que foi na MSX Rio 2023 ou 24, você levou a Alice, não foi? Não foi deve ter sido na Retro Rio. É, algo assim. Foi na Retro Rio, no Retro Rio 2024, Retro Isso. Rio do ano passado, ele veio. E o Alice ele é um computador, se não me engano, francês, não é isso? Francês, E a feito pela arquitetura dele, Matra. a arquitetura dele é parecida com alguma coisa ou é aquelas Não, maluquices tipo MC1000 que é ninguém maluquice. inventou? A arquitetura é maluca. É uma invenção a outra invenção da Radio Shack que eles queriam fazer um Coco Light. Então eles pegaram um processador Light que é o 6800 da Motorola, não é compatível com o 6809, é uma família anterior de 8 bits. Vamos fazer um computador mais simples, mas que é parecido com o Coco, para tipo entry-level, mais barato, etc. Não deu muito certo. É, A, imaginei, né? a, Até porque ninguém conhece. Quando tem assim um retrocomputador que ninguém conhece, só o Juan conhece, ou só, sei lá, não o só Frank olha o que esse conhece, maluco. é porque ele deu errado, né? Porque se tivesse dado certo, todo mundo conhecia, né? Mas ele acaba virando conhecido porque as pessoas têm quanto menos bem sucedido ele foi na época, mais procurado ele é no tempo atual, no tempo da retrocomputação, porque é uma coisa assim exótica, rara, diferente. E as É, os pessoas têm. colecionadores gostam disso, né? O colecionador gosta de ter coisa rara, Exatamente. coisa difícil, né? Quais são meus sonhos de consumo atuais? São coisas tipo Oric, Jupiter Ace, Microbee, essas coisas bem, bem estranhas mesmo. É. O Ori, que eu sei que recentemente o pessoal lançou um desses clones, né, modernos imitando, né? Eu sei que tem clone moderno do Altair, tem clone moderno de alguns desses computadores assim mais antigos. Eu acho que existe hoje um clone do Oric Tem, feito com tem, peças de prateleira, né? tem sim. Eu acho até que o Giovanni estava querendo montar um desses. Eu acho que o Giovanni está querendo montar um desses. Eu tô. Olha, tem um monte de coisa aqui para a gente mexer. Essa outra constante aqui, né, a gente compra mais coisa do que a gente consegue mexer. Então tem aquela fila Tem a de fila dos projetos, né, cara? a Aquele fila dos projeto projetos. que eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, É o e acaba olho que não grande, faz. uma constante da experiência humana é o olho grande. O pessoal os leitores inveterados também é a mesma coisa. Eles compram livro suficiente para ler por 300 anos. É o famoso olho maior que o tempo, né? Que você tem, você O tem olho mais maior que projeto do que para você terminar na sua vida inteira, né? Eu sei é, muito bem como é isso, que eu já passei por isso também. eu quero pelo menos avançar. Quero fazer. Que não falta aqui é coisa para eu me divertir. Eu agora eu tô minimalista. Eu quero Hum. reformar os meus esses Spectrum 3 Plus.
quero reformar o meu Amstrad 6128, o Amstrad CPC 64, para mim tá bom, vou ficar nisso. Vou ficar Amstrad, GSX Spectrum, MSX, que são as coisas que eu gosto, que eu tenho alguma nostalgia e que eu amo. E para você, assim, o Juan, o que te dá mais nostalgia é o Coco ainda? Ou tem alguma outra plataforma que você se apaixonou aí durante o tempo? É gozado porque a gente tem saudade de coisas que a gente não viveu, né? Tipo, a gente vê um computador tipo assim, um computador que a gente só via de artigos em revistas, que nunca foi vendido no Brasil, a gente nunca chegou nem perto. Tem oportunidade de comprar no eBay, pô, quero! Aí fica tipo assim, é como se fosse uma nostalgia de uma terra alternativa, sabe? Sei. Não é exatamente. É Não, sei bem parecido como é com. isso. Porque às vezes você tem a nostalgia pelas coisas que você não pôde comprar na época, né? Eu, por exemplo, eu Sim, sou sim. fascinado por tentar achar um Tandy 1000 HX, né? Aquele que parece até um MSX, né? Que ele é um computer, né? Em tudo Com em o um. drive de 3,5 na frente. Eu sou louco para achar um computador desse, nunca tive. Mas assim, a revista as revistas antigas, né? É a vozinha do capetinha, né? Que você vai abrir lá uma revista lá da década de 80, da década de 90, aí você vê um negócio ali, você fala, pô, o que é isso, né? Aí tu vai entrar nas internet da vida, vai tentar descobrir ali o que era o troço, e você acaba que você se apaixona por um bagulho que você nunca viu, né? Sim, sabe um dos meus computadores preferidos que eu tenho tanto amor por ele que parece até que eu tive, mas Ah. um Atari 800XL. Ele é muito Dizem que o bonitinho. Atari, os Atari Computers, né, das arquiteturas de 8 bits, dizem que é um dos melhores computadores de 8 bits que tem, né? Sim, Diz que é bate sim, ali de sim. frente com MSX, sei lá, com mais Um o que de Commodore 8 bits, com Commodore 64, 64. ali, Dizem que é ele um está no computador mesmo nível. fantástico, né? Na minha opinião, ele está no mesmo nível do MSX e do Commodore 64, tranquilamente. Pois é. Então, já que falamos da sua carreira, já que sabemos como é que você se tornou aí um poderosíssimo desenvolvedor, já tem a sua base eletrônica, né? Então já podemos até colocar você aí um pouquinho ali na ciência da computação, Juan. Queria agora que você me contasse agora de uma outra faceta que eu acho muito legal, né? Você aí como cidadão de Retrópolis, né? Você é um dos membros fundadores do Retrópolis, né? Não sou, Não? não sou, não sou. Ó, história é a seguinte. Vamos lá. Eu já estava meio com um bichozinho retro na cabeça, Hum. desde que começou a aparecer no final dos anos 90 emuladores. Tipo, emuladores de arcade, emuladores de consoles de 8 bits, 16 bits. Eu ficava fascinado com aquilo. Mas ficava nisso. Aí chega um ano de 2009, aparece no site BR Linux, isso aqui que eu lia bastante na pegar novidades tecnológicas e coisas novas para o Linux, aparece um anúncio de um encontro de MSX, Olha aí. que era um, que era um computador de 8 bits que eu não tinha tido. Eu sabe, a propaganda do Expert do Hotbit foi pesada, mas na época eu já estava intensamente no mundo PC É, e acabei. quem viveu 84, 85, assim de 84 a 90, o MSX foi uma febre no Brasil, né? Todo mundo queria. Quem não tinha um MSX queria ter, porque era o computador da família, né? Todo mundo. Na época, eu acho. A mamãe tinha aquele software de guardar a receita, o papai tinha o software para controlar a gasolina do carro, a molecada tinha a jogatina, né? E tanto a Gradiente quanto a Sharp, né? Com o nome de fantasia da época para algumas coisas, né? Mas todo mundo sabia que era Sharp, né? Então era Sharp e Gradiente. Eles vieram muito forte com propaganda em televisão, revista, rádio. Uhum. E, cara, de 84 até 90, o MSX foi uma febre no Brasil, fora do normal, né? 85. O MSX entrou no Brasil em 85. O 84 não foi o lançamento do Hotbit? O Hotbit eu acho que foi lançado em 84, não? 85. Com 85? certeza, com certeza nenhum MSX brasileiro foi lançado antes de 85, certeza absoluta. É, eu acho que eu ganhei o meu no Natal de 85 ou no aniversário de 86, Então alguma foi coisa fresquinho assim. no lançamento, porque Eu eu não, espero. Cara, eu conheço. O primeiro MSX que eu vi na minha vida foi na casa de um amigo em Sorocaba. Amigo meu André, que era um grande amigo da família, né? Minha mãe é madrinha de casamento de uma irmã dessa minha tia, né? E aí a gente foi passar um final de semana em Sorocaba lá na casa desse meu amigo, né, um feriado prolongado, e ele tinha um Hotbit branco
com um monte de cartuchos, tinha uns 8 ou 9 cartuchos, né, do Hot Beat, que eram cartuchos caros, né, até o próprio Hot Beat era caro, né, o Hot Beat era coisa de US$ 3.000, a preço de hoje, US$ 4.000, né, e aí, A moeda era uma coisa tão confusa que não existe, eu não tenho a menor chance de me lembrar de preços de que seja lá o que for. Nem de uma bala, nem de uma casa, nem de um hot beat, nem né, de um par de óculos, nem de qualquer coisa. Não, se você acha que tecnologia é não caro tem. hoje, amiguinho, é porque você não sabe Era, quanto é que era custava a pesado. tecnologia da O década de negócio era 80, né. pesado. E aí eu vi aquilo, me apaixonei e fiquei petelhando. Meu pai, minha mãe, até conseguir comprar um, né? Eu não, foi gozado que eu passei em branco no MSX, mas eu sabia o que, que era. Um computador de 8 bits, anos 80, tinha uns joguinhos maneiros, tá? Na época do MSX mesmo, comercial no Brasil, eu acho que vi um MSX em pessoa uma vez, numa festa de algum amigo da minha ex, que eu fui ainda casado com ela, e eu e o cara com um expert com um drive de disquete e jogando aquele. Qual é o nome daquele car crash, aquele que é vertical e você tem um É, carrinho que Car você fica batendo? Fighter. Car Fighter, isso, Car Fighter. Tava na ponta da língua o Podia jogo. ser pela tua discussão, Car Fighter ou Road Fighter. Acho que era Car Fighter. Se ele Eu atirava, era o Car Fighter. Se ele não é, atirava, era o Road Fighter. me deu uma ligeira vontade de ter ali, mas eu segui a vida. Eu estava no Não, até PC, eu porque era estava. caro, né? O Gradiente, o Expert, ainda era mais caro que o Hot Beat, né? Que o Expert ele tinha toda aquela coisa do teclado separado, aquela coisa de computador mais modernão, tinha aquele monitor de fósforo verde para parecer que era um computador muito sério, né? A Gradiente tentou durante muitos anos vender o Expert como se fosse um computador muito sério, né? Para consultório, aparecia muito na Globo também, no programa dos Trapalhões, né? Tinha lá na época do Trapotel, né? Que aparecia lá o Trapotel, os Trapalhões. O computador do Trapotel era um Gradiente Expert, né? Então a Gradiente ela Caramba. tentava vender o Expert como um micro profissional mesmo, para profissionais liberais, né? A Gradiente até tentou uma época também tentou vender o Expert, isso foi muito engraçado, né? Para casa fazer projetos de casa inteligente, né? Controlar casa inteligente com o seu Expert e tal. Eles tinham uns devaneios assim meio Gradiente, mas era maneiro, e era um computador bonito, né? Assim, beleza posta na mesa, né? Beleza é um critério subjetivo, cada um acha o que é cada um é mais bonito, mas eu achava o Expert muito mais bonito que o Hot Ótimo. Eu Beat, não né? sei, eu tenho um fraco por computador de tudo em um. Eu acho que é um formato de computador que eu lamento que tenha acabado. Deveria se fazer mais. O pessoal ainda faz baseado em Raspberry Pi, alguns computadores modernos, com tipo tudo em um, com teclado, SD que você liga no HDMI. Eu acho legal isso. É, coisa do Entre Cyberdeck, né? Todo mundo pega um Raspberry Pi, faz um mod ali, cria um Cyberdeck ali. Agora tem essa modinha de criar Cyberdeck, né? CyberDeck tudo em um, o que É, o Cyberdeck é como o pessoal chama hoje, né? Os tudo em uns compactos, né? sim. Então tem muito projeto aí esses projetos de DIY, né? Do it yourself, né? Os caras pegam, imprime case em impressora 3D, aí compram um Raspberry Pi, um Pipico ou um Raspberry Pi Nano, coloca ali, tenta fazer um computadorzinho portátil, né? E aí a galera inventou de chamar esse troço de Cyberdeck agora, né? Nome foi escalado por uma coisa que já existia há 40 anos. Exatamente, Quem, como quem tudo gosta de hoje em fazer essas dia, né? coisas quem gosta de fazer essas coisas é o Bafa. É, o Bafa, eu queria o de Bafa um dia vai vir aqui para comentar sobre os projetos Ah, dele. sim, Mas sim, vamos senão ele continuar é. batendo aquele papinho do Retrópolis lá. E aí Ah, você viu sim. lá 2009, você viu lá no Linux BR, você achou lá o encontro de MSX. E aí você foi lá. E aí, conta pra mim. Eu fiquei olhando, mexendo, brincando, conhecendo as pessoas, olhando as coisas que tinham o Oasen lá com interfaces disso e daquilo, com o MSX aberto, tal. Tinha alguém com uma placa de MSX colocada num gabinete de PC, eu acho. Tinha alguns modelos estrangeiros. E eu fiquei curioso, gostei, mas só que nesse encontro eu fiquei
conheci o pessoal, né? Conheci o Ricardo, eu acho que só o Ricardo e o João da diretoria que estava Do nesse encontro. do time atual era o Ricardo e o João. Era o Ricardo e o João que estavam lá. Ele falou, porque a gente vai fazer um podcast sobre retrocomputação, não só MSX. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei aceso. Eu falei, Ricardo, Opa, eu tô trabalhei numa nessa, tô empresa. nessa. Tô nessa, tô dentro, quero entrar. Eu trabalhei numa empresa que fazia clone de TRS Color, e na hora que você fizer um episódio que seja sobre essa arquitetura, eu quero participar porque eu tenho histórias para contar. Me chama que eu vou. Me Que eu chama. vou. Aí o podcast começou em 2010, eu O não participei, podcast, eu era um mero aí o primeiro retrocomputaria. podcast foi o Retrocomputaria ou já era repórter retro nessa Retrocomputaria. época? Não, calma, que repórter retro ainda vai entrar. Retrocomputaria, episódios, dossiês, sobre MSX, sobre computação na Europa, sobre computação nos Estados Unidos, sobre computação no Brasil, vários assuntos diferentes. E aí, em 2012, no terceiro ano do podcast, vamos fazer agora um episódio sobre 6809 e Color Computer. Aí eu fui gravar com ele. E hoje é o dia de chamar o Juan. Hoje é dia de chamar o Juan. Foi o episódio 28 de 2012. Se você for lá no site, você vai escutar a minha primeira parte, ainda como convidado. O primeiro site que eu me lembro, assim, de retrocomputação, site mesmo, né, www, né, internet, obviamente, eu já tinha visto algumas outras coisas de retrocomputação em newsgroup, aquelas paradas que a gente acessava lá na década de 90, né, antes de inventar o www, né, o World Wide Web, né. A maioria das pessoas acha que a internet é o www, né, o World Wide Web, mas a internet existia muito antes disso, né. Antes a gente tinha Gopher, tinha newsgroup, né. Então, nessa época, FTP, e-mail. FTP, para baixar os arquivos e tal. E nessa época eu bipava muito, né? Então, de BBS eu bipava usando para BBS norte-americana, né? E dali eu acessava Newsgroup, tudo isso aí finalzinho da década de 90, né? 98, 97, talvez, né? Mas assim, o primeiro site www que eu me lembro de ver sobre retrocomputação foi o site de vocês, o que na época era o Retrocomputaria, né? Eu acho que vocês são meio que pioneiros nisso aí, né? Você lembra de algum site antes do Retrocomputaria? Olha só, eu tinha um blog, quando o blog era modinha, ali no meio, pelo meio dos anos 2000, 2000? eu tinha, pelo meio, 2000 e meio, assim, 2006, 2007, por aí, eu tinha um blog chamado Retro Saudade Nostálgica de Antigamente, que não era sobre retrocomputação, era sobre coisas saudosistas, porque eu percebia que sempre que eu O encontrava... KD devia ficar maluco com esse teu título, né? Abre aí, rsnda.blogspot.com. Tá lá ainda? Tá disponível ainda? Tá lá, tá lá. Pô, maneiro, vou entrar sim. E lá em 2009 você vai achar um artigo meu apresentando esse conceito de retrocomputação. Olha, tem pessoal que coleciona computadores e e vai ter esse evento que eu vou, um pouco antes daquele evento de 2009. Certo. Agora não me lembro se foi setembro ou novembro de 2009 que eu E você fui. lembra que evento foi esse? Foi uma MSX Rio. Foi uma MSX Rio também? Foi uma MSX Rio no segundo semestre. Eu acho que na época eles faziam 3 por ano. Foi a última do ano e foi no Sesc do Engenho de Dentro. Ah, eu me lembro do Session Engenho de Dentro. Eu não sei se vocês sabem, né? Aliás, acho que eu nunca contei essa história antes, né? Eu vou contar hoje, né? O Debate Creator só existe por causa da MSX Rio, né? Não sei se você sabe, né? Acredito. A minha primeira MSX Rio, né, foi em 2014, talvez. 2012, 2014. Eu me lembro que era naquela época que vocês faziam atrás do Sambódromo ali. Lembra que tinha o Sambódromo e atrás tinha um colégio público ali? Eu não sei se era um colégio público. O Calouste Gulbenkian, no Calouste Gulbenkian, esse era Retro Rio. Então, Perto do São Paulo era Retro Rio. Você não foi, então não foi no então MSX não Rio. foi MSX, foi Retro Rio. Mas eu me lembro Foi Retro Rio. que eu tava de bobeira na internet, zapeando numa quinta-feira, assim. Aí eu esbarrei num artigo, assim, falando, pô, vai ter um encontro. Eu acho que era MSX Rio, sim. Porque eu me lembro que eu tava Não era ali, então procurando. não era ali. Porque. Não, eu tenho certeza que foi lá. Isso eu tenho certeza absoluta. Mas eu tava procurando alguma coisa de MSX e, enfim, caí lá na descrição do encontro. Eu falei, porra,
tem gente ainda que usa MSX ainda, cara. Pô, que legal. Vou lá conhecer essa galera. Você teve a mesma sensação que eu tive ao ver aquele artigo de 2009. Só que tipo 10 anos depois, né? Você foi 10 anos antes de mim, né, Juan? Quem sou eu para me comparar com vocês na Retrópolis? 5 anos, 2009 para 2014, 5 anos só. Uns 5 anos. E aí, pô, eu cheguei lá. Aí eu me lembro que eu fui muito bem recebido pelo Ricardo Pinheiro e pelo Rogério Bellarmino. Cara, eles me receberam super bem, assim, cara. Nunca me senti tão amado, assim. A galera, pô, aí eu comecei a contar minhas histórias de MSX, que eu era moleque e tal. Pô, eu entrei, aí eu comecei a brincar com os MSX de todo mundo. Aí eu falei, porra, não é possível, cara. Isso aqui tá muito legal, muito bacana. Os computadores que haviam eram todos MSX, não era aquela variedade de plataformas, não. Agora que você falou, eu acho que tinha variedade de plataforma, sim. Porque eu me lembro que na época, tipo assim, tinha aquela entrada com duas portas de correr, né? Tinha aquele banner do. Eu acho que eu tenho vídeo no outro canal, acho que no The Brazilian Dude, eu acho que eu tenho vídeo desse evento que eu fiz vídeo. Eu não sei se eu fiz desse, mas no ano seguinte eu fiz com certeza, porque esse eu fui meio despreparado, assim. E aí, pô. Perto do Sambódromo, tinha amigos que não eram MSX, com certeza era Retro Rio, né? Então era Retro Rio. E com certeza você foi na primeira Retro Rio a ser no Calouste Gulbenkian, porque a primeira Retro Rio ponto aconteceu num colégio que nem existe mais, que era o Colégio Grambel, na Tijuca. Eu me lembro do Colégio Grambel, eu morei 20 anos na Tijuca, eu me lembro daquele colégio. E a segunda Retro Rio foi no... Peraí. Agora eu tô... Não. A primeira Retro Rio não foi no Grambel. A segunda Retro Rio, a de 2013, foi no Grambel. Então eu fui na terceira. Porque foi 2014... na terceira. Foi a terceira e aí eu me lembro, cara, uma coisa que foi na minha cabeça, cara, é que eu tava tão maluco com o evento assim que eu falei, caralho, que maneiro, eu quero isso pra mim. Que eu saí de lá. A pessoa que entra pela primeira vez num dos nossos eventos ou eventos parecidos, ela fica maluca. É de lei, ela vai ficar maluca. Se tiver um neurônio nerd no cérebro dela, no mínimo, ela vai ficar maluca. Vai ligar. E aí eu me lembrei que eu tinha guardado na casa da minha mãe, no armário da casa da minha mãe, eu tinha o meu Hotbit branco guardado. Aí eu falei, pô, será que ele funciona ainda? E aí eu já saí de lá, desse evento, com uma Mapper, com uma SD Mapper, que eu comprei lá mesmo, sem saber que o computador estava funcionando. Eu comprei SD Mapper, fui na casa da minha mãe, peguei esse Hotbit, voltei, liguei, botei SD Mapper e o bicho ligou, cara. O bicho depois de, sei lá... Ligou e reconheceu o SD Mapper. 25 anos guardado lá no armário da minha mãe. Eu botei o computador, liguei, ligou, a SD Mapper reconheceu e eu já comecei a jogar Nightmare ali. Ali eu falei, porra, vou começar nesse troço de retrocomputação, cara. E aí, como é que veio a ideia do The Byte Creator, né? Eu precisei reaprender tudo, porque eu lembrava de muita coisa, mas quando você volta, né, para uma plataforma de retrocomputação, como é o MSX, né? Muito conhecimento fica esquecido, né, Juan? E aí a gente precisa reaprender aquilo. E eu falei, porra, já que eu vou ter que reaprender esse troço todo, por que não fazer uns vídeos do que eu tô aprendendo e botar na internet? E culpa de vocês aí, que isso aqui, tudo que acontece aqui é culpa de vocês. A nossa vida é desvirtuar a juventude. Isso aí. Nesse caso, desvirtuar a velhice, né? Porque é a galera que tem... Se bem que hoje em dia, né? Aliás, foi até bom ter tocado nesse ponto, né? A gente está vendo um fenômeno muito legal, né? Que é muita gente nova se interessando pela plataforma, né? Eu acho que o exemplo mais famoso aí é a Sayaka, né? Que tá agora, recentemente, ela conseguiu 100 mil inscritos no canal dela, falando sobre retrocomputação, né? Concertos de retrocomputadores e tal, contando história de retrocomputadores. Ela é uma menina muito nova, né? Ela tem o quê? 25, 28 anos? Acho que é 25 ou 26 anos que ela tem. Nossa, essas coisas, aparelhos antigos funcionando, eles fascinam. E não importa que tipo de objeto seja, rádio, carro, você vê, tipo, colecionadores de carro. Já foi no encontro de colecionadores de carro antigo? Olha, eu passei a minha infância e a minha adolescência indo a todos os eventos de carro antigo que você conseguir imaginar, porque meu pai, ele era aficionado disso aí, né? Meu pai gostava muito de colecionar carro antigo. Meu pai colecionava carro antigo. E eu ia para evento em Araxá para ver carro antigo, meu pai me levava, tal,
ia para eventos, vários eventos. Meu pai, ele chegou a ser tesoureiro do Veteran Car Club do Brasil. Você já ouviu falar no Veteran Car Club do Brasil? Já ouvi falar sim. Talvez eu já tenha ido em algum evento para. Eu bati por acaso algumas vezes. Olha, eu estava viajando a trabalho em Curitiba e na praça perto daquele shopping da estação de Curitiba, aquele que tem uma locomotiva dentro. Sim, sim. É, de repente, num domingo, tinha um monte de carro antigo estacionado lá e pessoas andando e vendo, etc. Cara, eu fiquei maluco com aquilo. E meu pai me pegava. Meu pai se separou da minha mãe muito cedo, né? Meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 5 anos de idade. Então a minha história toda é vivendo em duas casas, vivendo na casa do meu pai e vivendo na casa da minha mãe, né? Então sempre tinha o final de semana de eu ir pro meu pai e tal. E tinha um encontro de carros antigos na época ali perto daquele porcão que ficava ali, porcão ali que ficava ali no aterro do Flamengo. Lembra que tinha um porcão ali no aterro do Flamengo? Lembro vagamente, não sei, não lembro exatamente de. Era ali no finalzinho, perto do Mourisco? Não, Ou não? era mais, bem mais para ali Por para centro. perto ali do, perto mais para praia mesmo, mais bem antes assim, bem antes. Era, enfim, tinha ali no aterro do Flamengo, tinha ali o Porcão Rios e perto do Porcão Rios tinha um estacionamento enorme. E o pessoal fazia muito evento de carro antigo ali também, né? Então, carro antigo foi parte da minha infância. Meu pai adorava carro antigo, adorava. E a gente ia muito ver. E fazia viagem. Meu pai fazia rally, né? Meu pai tinha uma DKV. E aí meu pai fazia rally de regularidade, né? Então, como é que funcionava, né? Chegava lá os donos de carro antigo, né? E aí você tinha que fazer, sair de um ponto e chegar em outro, né? Normalmente era Petrópolis ou Teresópolis, alguma coisa assim. E você tinha um tempo para fazer aquilo. Você não podia fazer nem menos nem mais. Você tinha que fazer no tempo, né? E a pessoa conseguisse chegar no tempo mais próximo, vencia o tal do rally de regularidade lá, com os carros antigos e tal. Meu pai adorava carro antigo. Era o que eu tenho de computador, velho, o meu pai tinha com carro antigo. Eu cheguei a conclusão que qualquer objeto fabricado pelo ser humano que seja vagamente tecnológico vai gerar uma comunidade de colecionadores daquilo. Não Sem importa o dúvida. quê. Sem dúvida. Isso é uma verdade muito grande, né? As pessoas já têm uma nostalgia muito grande eu sinto, assim, toda vez que eu sinto na frente do meu MSX, que é o meu computador de paixão, né? Que é o primeiro computador que eu pude chamar de meu, né? Por mais que eu tenha usado os IBM XT antes, que eu tenha usado é, o TRS-80 antes, o meu computador sempre foi o MSX, né? Então toda vez que eu sento na frente do MSX é como se eu voltasse lá para a década de 80, década de 90. Eu relembro um monte de coisa, um monte de momento feliz que eu tive lá. Então para mim isso é... Esse para mim é a grande sacada da retrocomputação em Cara, si, te né? contar uma É história você do fazer Collor. essa viagem de volta, né? Te contar uma história do Collor. Quando eu estava trabalhando com o Collor lá na Elysée, a tela de texto dele era 32 colunas por 16 linhas, uma coisa ridícula. Não era nem 40 colunas, né? Nem 40 colunas. Aí havia um programa de edição de texto, que era o que eu usava para editar meus programas em Assembler, que chamava Super Color Writer, que usava tela gráfica e desenhava caracteres. Pô, você podia ter 51 colunas ou 64 colunas e 24 linhas, aí ficava bem melhor de usar. Aí eu ficava usando aquilo e pensando, isso lá na época, poxa, seria bom se o Basic pudesse ser alterado para usar essas letras, para você fazer print, etc., direto na tela gráfica, podendo colocar mais caracteres na tela. Porque este programa fez isso com o objetivo de fazer um editor de texto. Eu tenho a listagem da ROM do Collor, tem uns livros chamados Collor Basic and Rebel, que tem o Disassembly comentado, que eram a bíblia, né, do sistema operacional do Coco. Eu falo, pô, eu podia fazer isso, eu tenho como fazer isso, só que o meu período Collor na empresa acabou o período PC e E essa não deu tempo coisa de que eu fazer o pude. projeto. Corta para 2012, eu Olha fiz. aí, olha aí. E esse projeto está disponível em algum lugar? Tu botou em algum GitHub, alguma coisa Tá assim? sim, tá sim. Ela é uma ROM do Disk Basic alterada para usar 16K e para ter uma fonte. Deixa eu ver se eu consigo. Eu tenho isso. Eu vou pedir pro Deixa eu ver Juan se me eu tenho. mandar o link e depois eu vou botar aqui
no eu texto. mando o link. Vou botar o link do projeto para quem quiser, quem gostar de coco aí, a galera aí, o Vitor Shevchenko vai adorar, a galera lá do Clube Collor vai adorar isso aí. Eu tô E chegando você vai aqui nos no... eventos lá do Clube Collor, lá com o Vitor Shevchenko, a galera lá do Clube Collor? No Caxambi do Daniel Campos, vou sim. Bacana. Os aqui Eu do me Rio de lembro que eu Janeiro. fui num evento deles, eu gostei bastante também, foi bem legal. Eu vi muita coisa diferente ali, muita coisa maneira. Quem gosta de É o do retrocomputador é muito Caxambi? maneiro. É. Sim, Eu sim. me lembro que o Na- evento foi até na casa de um dos membros do clube lá. Procura aí, galera, no Facebook, o Clube Color, que é um grupo de Facebook do Clube Color, que pra quem gosta de coco é fantástico. A galera ali vai te ajudar a voltar pro Color tranquilão. Mas aí vamos lá, voltando a Retrópolis, meu querido Juan Castro. Você foi eu convidado vou, para. eu vou compartilhar a tela. Como é que se compartilha a tela aqui? Ih, Eu acho vou que não. mostrar para vocês. É, compartilhar a tela. Tem o Vai, bota ícone aí, bota aqui. aí. Ah, tá vendo a telinha? Tá aparecendo aqui, mas deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho que apertar o botão Watch Stream aqui. Olha aí, Watch Stream. Tá aí, tá na tela. Tá Dicas vendo a telinha tênis Color verde? Basic 1.1. Uhum. Hello, Baix, Drive 0, Free 67. Olha isso. HBDDoS. Isso é uma extensão da Honda Disk Basic para usar na Super IDE, Mini IDE, para usar com Drive Wire, usando Drive virtual ligado no PC pela serial. Olha aí. É E, muito e parecido também com com aqueles softwares do Apple II, né? Que você pode usar o serial lá, tipo o ADT Pro, essas coisas, né? é o mesmo esquema. Uh, Olha aí, quem sabe faz ao vivo. Olha o Juan programando aqui ao vivo e a cores no seu poderoso emulador de coco. Que emulador é esse que você tá usando aí? XROAR. 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 X-Roar é o poderoso leão que ruge X. Dragão, na verdade, porque ele foi originalmente pensado como um emulador de Dragon, Maneiro. que é um computador muito parecido com o Coco, só com Conheço. uns mapas de cima. Assim, muito mal comparando, é o que o SVI foi pro MSX, né? O Dragon veio primeiro, depois Não, veio. porque eles são paralelos e o Dragon veio depois. O Dragon Eles veio têm a mesma depois? origem comum. O Dragon é posterior ao Coco. O Coco é Caralho, eu de podia jurar que 1980. o Dragon veio primeiro. O Dragon, com certeza, é posterior a 1980. Entendi. Vamos conferir aqui. Vou conferir aqui na mãe dos burros. É, Dragon Data. Dragon 32. Dragon 32. Foi release 82, sabia, 2 anos depois. É isso aí. É por isso que é bom conhecer as enciclopédias. Eu acabei virando quase uma enciclopédia de retrocomputação. Também, né? Quantos anos fazendo podcast? Pô, desde eu já ia falar 1900 alguma coisa, isso problema velho. Você fala de ano antigo e a primeira coisa que sai para é É 1900, não, 1900, né? Que a gente tá né? acostumado. Mas foi desde 2012. O podcast começou em 2010, eu entrei em 2012 e comecei a fazer parte da equipe permanente em 2013. E olha só que interessante, era só podcast, era só os episódios em áudio. E aí, em 2012 mesmo, eles resolveram fazer um blog, botar artigos, né, escritos, formato blog mesmo, WordPress. E aí eu pedi, eu quero escrever artigos, eu quero escrever artigos, eu quero escrever artigos. Aí eles me deram acesso de escrita, comecei a escrever artigos. Olha E aí. aí, eu entrei de entrão, né? Entendi. E E os foi membros assim que eu... originais quem eram? Você lembra? Ricardo, João, César e Giovanni. Sendo que o Era a Giovanni era tríade. oculto, era a tríade. Era a tríade e o João era o Illuminati. Ele ficava só nas sombras. O João não, o O Giovanni. Giovanni era o quinto elemento, o anônimo. Beleza.
Voltamos aqui, terminamos o programinha do nosso queridíssimo Juan. E aí, beleza. Aí você foi convidado para ser um membro regular a partir de que ano? 2013. 2013. Então, de 2013 até 2025, você tem ideia mais ou menos, contando aí Retrópolis, Retrocomputaria, depois vocês trocaram para Retrópolis, né, por conta do... Hoje em dia a gente não pode ter nome feio para poder aparecer na internet, tem que ter nome bonito, né? Não, nem hoje em dia nem antes, porque, pô, imagina uma emissora de televisão querendo fazer uma reportagem sobre a gente. Imagina, Não ia rolar, né? Não ia rolar. Não, a mesma coisa, por exemplo, quando a gente fala do Fudeba, né? Tudo que o Fudeba fez. Fudeba fez coisas muito maneiras, né? Só que, pô, é muito chato você falar Fudeba, Fudebrowser, Fudeba Assembly, né? É feio, né? Quando a gente, hoje em dia, no mundo que a gente precisa projetar aí em lugares que a galera tem uma sensibilidade maior, né? Nós éramos oitentistas, né? Os oitentistas a gente não tinha uma sensibilidade tão grande, né? Como hoje em dia as pessoas têm, né? E acho até certo, porque, pô, as pessoas, a gente não precisa ofender ninguém gratuitamente, né? Então é muito certo que a gente mantenha o respeito com todo mundo que pede o respeito, né? Eu acho fundamental. E aí vocês, entre Retrocomputaria, Retrópolis, Repórter Retro, todas as mídias aí do Retrópolis, né? Quantos podcasts você já gravou, né, com a galera, assim? Olha, o meu primeiro episódio foi o 28, o que eu entrei regular, talvez tenha sido 35 ou 36, estamos no 140, então já são mais de 100. Mais de 100 episódios já, né? Não todas as pessoas participam de todas as gravações. Tem uma gravação que eu não estou, uma gravação que o César não pode, uma gravação que o João não pode, então eu não sei dizer exatamente quantos episódios eu gravei, e quanto eu estou de repórter, do Repórter Retro, a gente já está no 100, a gente já passou do 100º Repórter Retro. Cara, eu tenho que conferir aqui como é que está a numeração. Já botamos aí no mínimo uns 200. Estou chegando perto de 200. Estamos no 164 e estamos no Repórter Retro 113. O próximo a sair vai ser o 113. Aliás, eu preciso terminar a edição para ele sair no dia. Tem essa, né? Tu que é o editor, né? Deve dar uma trabalheira danada, né? São quantos podcasts por Sim. semana? É um por mês. Um por mês. Mas porque eu não edito os episódios. Quem edita episódios é o Ricardo. E eu edito o Repórter Retro. Entendi. Então a gente divide o trabalho. O trabalho maior é construir a pauta, né? Porque vocês fazem uma pesquisa muito extensa, né? Toda vez que eu vejo os episódios de vocês, cara, vocês fazem uma pesquisa super extensa, né? Quanto tempo você acha que leva, assim, pra pesquisar um episódio, assim, em média? Cara, o negócio é tão fragmentado que eu não tenho a menor chance de eu poder te dizer. Eu tô de boas, eu tô trabalhando, então tô de bobeira em casa, mas aparece no YouTube um vídeo, porque o Retro Man Cave arrumou um computador, sei lá, tcheco e botou lá na Caralho, nem, cave nem me para... fala. Tu viu? Cara, eu acho que foi mês passado. O Retroman Cave ele Sim, arrumou um lote de coisa, aqueles lotes que só se acha sim, na Europa, Estados Unidos. O cara fez 2 episódios gigantes só fazendo um box de coisa raríssima. Cara, a porra, dá uma gente mencionou inveja isso no do Repórter caramba, né, Retro. cara? Eu tentei falar de um só fôlego todas as coisas que ele... Sem chance, sem Não dá, chance. não dá, é muita coisa. Retroman Cave é um dos meus canais A preferidos gente no tem essa, YouTube, né? a gente tem as nossas figurinhas, né? Tem o Adrian Black, tem a Taylor Yame, tem a Sayaka agora, Sayaka. tem Noel Retrolab. então no Retrolab, tem o Zag Electric, tem o Engenheiro Sem Noção. Que não falta aí é YouTube de retrocomputação, né? É uma coisa Sim. que eu não sei se você vai concordar comigo, né? Mas a coisa que eu vejo muito, né, é que essa parte da retrocomputação ela é muito mais valorizada na Europa e nos Estados Unidos que no Brasil. É o sentimento que eu tenho, assim, né? Eu acho que eles valorizam mais a ciência e a tecnologia, consequentemente, eles valorizam mais a retrocomputação do que a gente, Você né? Você tem o mesmo sentimento, não? sobre as figurinhas dos YouTubers que você falou que o pessoal valoriza mais lá fora. A tecnologia, ponto, está concentrada nos países desenvolvidos. Então, qualquer Tá tipo de do atividade Equador para cima, né? o norte global, né?
Então, qualquer tipo de atividade relacionada em tecnologia vai acontecer de maneira mais intensa lá. Aqui na periferia você tem um aqui e um ali, que somos nós, né? Eu já tive muita vontade até de fazer o canal em inglês, em vez de fazer o canal em português, né? Mas aí eu fico pensando assim, poxa, valorizar o meu país, né? Vou tentar disseminar um pouco, Sim, que eu acho que é uma coisa que sim, vocês sim. fazem também, né? Disseminar retrocomputação, porque eu vejo retrocomputação como uma ferramenta de aprendizado muito boa para quem quer aprender a Sim. programar, aprender ciência da computação, engenharia de dados, todas essas coisas, né? Passa por você conhecer os algoritmos básicos, as arquiteturas básicas, né? E é muito mais fácil você aprender uma arquitetura de 8 bits, uma arquitetura de 16 bits, né? E passar toda aquela fase dos algoritmos e das linguagens de programação em arquiteturas mais simples e depois ir extrapolando esse conhecimento para arquiteturas mais complexas, né? Eu penso dessa forma. Você concorda comigo, não? Eu concordo com você e vou te aproveitar o gancho para contar de um sonho utópico que eu tenho, que ele foi inspirado por uma coisa que eu vi no, acho que foi na Inglaterra, mas eu acho, tenho quase certeza que foi no The National Museum of Computing, que os caras montaram uma sala com vários BBC Micro e dão aula de introdução à programação para crianças Como e se dava na pré-adolescentes, década de 80 na Inglaterra, né? como se dava na década de 80. Eles tiveram uma fase de aprendizado educacional Estados Unidos, Inglaterra, Europa como um todo, né? Muito diferente do nosso, né? Porque você entrava num colégio público norte-americano, né? Você tinha lá um Apple II. Você entrava num colégio Vários. público Você tinha uma inglês, sala cheia de Apple você II. tinha um para cada aluno. Você entrava numa sala de aula pública da Inglaterra, você tinha BBC Micro para todo mundo. Aqui no Brasil você só tinha acesso a esse tipo de coisa se você estivesse numa escola particular daquelas mais caras do mundo, né? Ou muitas vezes aqui, se você for interior do Maranhão, Campina Grande, os caras não tem nem giz, que geral não tinha giz, que geral tem um computador de 8 bits ali para aprender, né? E a educação é o investimento que mais paga no futuro, né? Então eles têm décadas na nossa frente e a gente teria que tirar esse atraso de alguma forma, né? É, eu olhei eu vi, eu acho que nem vou conseguir achar o site que estava mostrando, né, as crianças aprendendo no BBC Micro. Acho que esse site nem está mais no ar, ou esse vídeo não tem mais no ar, mas eu fiquei com vontade de fazer isso no Brasil com MSX, porque MSX é perfeito para isso. Ele tem um basic simples, poderoso, que a pessoa pode fazer um monte de coisa, pode fazer música, pode fazer gráficos, De e para forma você ensinar. indireta, foi o que aconteceu no Brasil, né? Todo mundo que eu entrevisto aqui, que tem carreira de tecnologias eletrônica e computação, eles falam que aprenderam no MSX. Só que a diferença do Brasil para os países desenvolvidos é que nos países desenvolvidos se chegava na educação pública. E Agora, olha no só, Brasil é só aquela galerinha que ou deu uma sorte de sim. ter um avô que investiu, ou é uma pessoa privilegiada que tinha uma quantidade de dinheiro legal que podia gastar US$ 3.000, US$ 4.000 num computador de 8 bits, né? Podia ter, na época a gente enfrentou a reserva de mercado também, que foi terrível para a tecnologia no Brasil, né? Então, é o cara que tinha a possibilidade de ter um muambeiro para trazer um computador para ele, né? Então, ficou uma casta, né? Uma casta de quem conhecia a tecnologia na década de 80 e 90, né? Enquanto nos países desenvolvidos, né, do Equador para cima, né, era muito mais, como é que eu vou dizer a palavra correta? Muito mais democrático, né, digamos assim, né? Mas olha só que coisa interessante. Comparado com outros países em desenvolvimento, o Brasil se tornou muito mais online, muito mais informatizado do que a média. E um efeito colateral inesperado da reserva de mercado foi que as empresas começaram a precisar de trabalhadores, nem que seja para clonar os computadores e para Exato. trabalhar no software. Então, teve uma quantidade muito maior do, de pessoas se formando em informática, seja de maneira formal ou informal, do que em outros países, por exemplo, Nem da que América fosse para Latina. fazer clone de cartucho de Atari na garagem, né? Exato, ou para programar sistemas corporativos em Color Computer e fazer projetinhos COBOL, de, Clipper, de essas coisas que as empresas precisavam na época, né? A galera não entende como é que era, o que você podia fazer num computador na década de 80, né? A única maneira de você ganhar dinheiro com o computador na década de 80 era com o sistema corporativo, né? Era você desenvolver um sistema corporativo
alguma coisa nesse sentido, trabalhar numa empresa que desenvolvia. Não tinha essa coisa que hoje tem, né? De mídias sociais ou sei lá, game developing, né? Era impossível. Tudo que vinha de game década de 80 era copiado miseravelmente lá de fora, né? Nem Eram existia essa indústria no As Brasil. Pirata Houses que ganhavam dinheiro. Exatamente, as Pirata Warehouse que faziam a festa, né? Então, meu amigo Juan, conta um pouquinho aí do processo criativo do Retrópolis pra gente. Como é que começa um episódio do Retrópolis? Bom, são duas coisas separadas, né? O repórter retro, basicamente, é a gente catando material de coisas que aconteceram no mês passado, de aniversários, efemérides que aconteceram. Tem vídeo, tem Efemérides eu artigos. acho maravilhoso, eu acho muito maneiro. Hum, Efemérides é. Hoje é aniversário de 40 anos da MSX. Nossa efeméride de hoje eu acho muito, muito bacana. uhum. A gente pega qualquer coisa. A nossa fonte primária dessas efemérides é o Museu Capixaba. Aliás, Bom Flávio, falar. Parabéns ao Flávio. obrigado por. Você praticamente mantém essa nossa sessão do Repórter Reto e estamos muitíssimo agradecidos. Duas Que dava pessoas que eu uma acho que vale trabalho. a pena a gente citar aqui, o Peter Punk, né? Que é um cara que tá sempre aí no Retrópolis como convidado, né? Que o Peter Punk ele tem um blog muito legal com computadores raríssimos. Ele tem até um Acronet, se não me engano, né? Um Turbo R Acronet, eu acho que ele tem. E o Flávio do Museu Capixaba, né? São duas pessoas Tem que também vários. fazem um trabalho Olha, maneiríssimo de retrocomputação, né? olha, tem dúzia ou mais de pessoas fundamentais na comunidade que elas estão adicionando e geram uma sinergia coletiva que é uma coisa fantástica. Olha, eu amei achar essa turma para entrar nela. Foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. São nossos amigos, né, cara? Isso. Cada doido com a sua Você, mania, e é muito legal quando você acha doidos igual você, né? Que aí vocês podem isso. ter uma doideira coletiva, né? Que a retrocomputação é uma doideira coletiva, né? Ah, sim. Mas sobre o processo de criação Vamos dos lá. episódios do Retrópolis, antigo Retrocomputaria. A gente tem que ter assuntos. A gente decide é, nas férias, né, de fim de ano, quais vão ser os assuntos do ano seguinte. Vamos falar sobre esta arquitetura, vamos falar sobre essa empresa, vamos falar sobre este jogo, vamos falar sobre este computador, sobre esta personalidade. E aí Vamos vocês fazer definem um tema. Vocês fazem a reunião, definem um tema, o tema 11, a desse gente define mês. 11 temas. A gente define 11 11 temas. temas. Para o ano, a gente define os temas do ano Vocês começam no início do antecipadamente. ano. No início do ano vocês completam a agenda É, por ano inteiro, né? E aí vocês fazem isso. um por mês. E aí, Exato. uma vez esse tema fechado, aí cada mês vocês fazem a pesquisa Isso. daquele Para fazer tema a do mês. pauta. E você já tem isso num Google Drive da vida lá numa planilha e todo mundo já sabe, Exatamente. né? Exatamente. Hoje são quantos É, integrantes? É você, o Ricardo, é, o João. integrantes públicos, integrantes de podcast, são eu, Ricardo, César. Eu, Ricardo, João e Giovanni. O Certo. César resolveu se despublicar e ele fica só ali no background, postando artigos no blog, fazendo a newsletter, né, que é a Retrobits. Aliás, eu recomendo que vocês assistam, porque as tiradas sarcásticas que ele faz de cada artigo são Não, eu engraçadíssimas. sou assinante do RetroBits. Acho que eu tenho um e-mail antigo aqui que é o treminha@gmail.com. E nesse e-mail eu recebo o RetroBits aqui sempre. Eu de vez em quando eu olho lá. Sempre tem alguma Toda coisa sexta. interessante, eu clico no link. Hoje teve. Hoje é dia de RetroBits. Mas E o continua, pode Retrobits é falar. puramente do César. O César também é responsável pelo nome Repórter Retro. Foi ele que bolou. O repórter retro em si, ele é o meu bebê Dentro do da guarda-chuva, dentro da municipalidade de Retrópolis. Qual é municipalidade teu de cargo Retrópolis. na cidade de Retrópolis? Ai, mano. Eu esqueci qual é o meu cargo. Minha memória está Perguntar pro Ricardo. O falhando. Ricardo é que sabe esses carros todos de cabeça. O, Mas vai, fale, tô ouvindo. eu queria fazer uma coisa baseada em jornalismo, pegando todas aquelas coisas de jornal, de noticiário, etc. E a minha ideia inicial era me basear
num noticiário de hora em hora que havia na Rádio Globo, que era o Globo no Ar. Ele É, tinha e uma tinha abertura que também o famosíssimo repórter Esso, né? o repórter acho que acabou sendo. Olha, deixa eu te mostrar como aconteceu. Eu queria fazer tudo baseado no Globo no Ar. Tá. E a abertura era para ser uma fanfarra assim, o Globo no ar. Era assim, era de hora em hora na Rádio Globo AM. Eu lembro, eu lembro. Escutava muito quando era garoto. E eu queria chamar de o Retro no Ar. Mas aí acharam que poderia ter Conotações. outras conotações, tipo achar que a gente estava botando a bunda para cima, É, sei lá. fazendo vídeo de filme no ar, alguma coisa assim. Aí o César assim, vamos chamar de repórter retro? Aí, porra, tá aí, baseado no repórter Esso, É, e eu em acho a vez do sacada Globo. genial, né? Porque o Repórter Essa, porque eu não conhecia, né? Era um programa de rádio da década de 60, se não me engano, não era? Sim, rádio e tinha televisão também. Ele foi encerrado no finalzinho dos anos 60 ou iniciozinho dos anos Acho que era 70. coisa da TV Tupi, não era? Algo assim? Eu não me lembro em que emissora que passava, Bom, enfim, era coisa da década de mas 60, que passava na aí rádio. já é bem velho, né? Mas traz essa ideia Aí de eu peguei nostalgia, né? o tema musical, fiz uma locução de introdução baseada na locução de introdução que era do repórter Retro, porque ele realmente falava: aqui fala o seu repórter Repórter Esso, Retro, testemunho ocular da história. testemunho ocular da história. Sabe outra coisa que eu me lembro também muito, assim, que é uma coisa muito antiga? Não sei se você lembra, tinha um posto de gasolina, não sei se era Shell, que ele fazia uns fascículozinhos que distribuía de graça, né? Era uma promoção da Shell, algo assim, né? E aí tinha uma propaganda na televisão que era desse fascículozinho, que você botava tanto de gasolina, ganhava um fascículo, algo assim, né? Que era da chuva, né? Que chuva, não? E aí era aprenda a dirigir na chuva, né? Aí tinha vários fascículozinhos desse Isso era da. tipo o finalzinho dos anos 80 e início dos 90, Isso é né? coisa de. Não, isso era antes, coisa de 82, 83 também. Eu me lembro que eu era bem Talvez, moleque, eu me lembro desse talvez. troço. E aí essas coisas ficam, né, no imaginário popular, né? Ficam, Porque ficam. mesmo depois de muitos anos, né, sempre tem uma coisa nostálgica, né? E você usando um nome como esse, repórter retro, né, que remete você ao repórter essa, para aquela galera que tem essa coisa da nostalgia, né? E traz, já te Ah, coloca no claro. clima da nostalgia Não, na hora, né? eu faço uma força para integrar as nostalgias, porque as nostalgias todas são um aspecto de uma coisa só, que é você querer preservar a história. É lógico. Sabe que eu tô fazendo um vídeo agora da Clube MSX16, né? Hum. E durante o vídeo, né, veio justamente essa coisa do fascículo. Eu lembrei de uma frase de um amigo meu que é professor de história, né? Ele falou uma frase que eu acho genial, que é livro e revista não dá bug, né? Não tem bug. É, Então tudo que está escrito ali no papel, né, e colocado num livro, né, por mais que você não tenha a informação na mesma velocidade, nem sempre velocidade é o que você precisa, né? Você precisa do documento histórico, né? Então uma coisa que eu faço muito nos meus vídeos, assim, é ler revistas da época, né? Procurar a revista CPU, MSX Micro, né? Olhar os artigos da época, tal, ver ali. E ali você tem o que está escrito no contexto da época, né? Quando o cara escreveu, ele não sabia como é que seria o futuro, mas ele sabia como é que estava o negócio. Então ali é um documento de época de como a coisa foi pensada, como a coisa foi feita na época, né? E é uma coisa que você só consegue ter na revista, no papel, no livro, né? Uma pesquisa ou no Google ou um GPT de IA desses aí da vida nunca vai te dar essa coisa do contexto histórico, né? tem coisas que você consegue achar muita coisa pesquisando só na internet, mas tem coisas que você só acha no físico. Aliás, por falar em físico e online, etc., deixa eu colocar aqui um agradecimento, mais um, ao pessoal do Dataset, que faz um esforço fenomenal para preservar publicações em papel digitalizadas. Não, vídeo sim, O vídeo esforço, não, eu falo do dataset. o esforço deles é fundamental. Eu recomendo que você faça uma contribuiçãozinha, tem um Por cafezinho lá favor, para eles, tem lá. por favor, Fica o façam. registro. Façam, por favor, porque o dataset faz um serviço fundamental. E, pô, quem assiste meus vídeos vê. Toda hora ali tô dando aula de algum assunto exótico.
O manual tá no dataset. Então eu tô falando de algum artigo de alguma revista legal, a revista tá no dataset. O É, dataset é, para mim, para quem gosta de retrocomputação, é um recurso fundamental e inestimável. porque quem tem todos os microsistemas em casa, né? Talvez Eu um tenho, ou eu outro tenho maluco. todas as MSX micro. Agora microsistema, Eu ia dizer, talvez um maluco dos mais malucos é, tipo a que gente. existem, ou seja, Aqui, ó, falando em microsistemas, aqui, ó, que tá aqui na minha cabeceira aqui, ó. Aliás, também aproveitar e dar os nossos pêsames aí pela morte do Divino Leitão, né? sim. Que faleceu É, recentemente também. Aqui, uhum. ó. Microsistema aqui, ó, tá sempre aqui do lado. Que era uma coisa que Ele, a gente teve essa coisa de aprender na revista, né? Coisa que essa digitar geração programa da nova, revista. essa geração nova não sabe o que que é, né? Porque nós somos pré-internet, né? Nossa geração, ela teve a felicidade de viver um mundo que não tinha internet e ver o nascimento da internet. Eu passei por isso, com certeza você passou também, né? A gente viu a internet nascer, É, né? E quando a gente não tinha internet, né? Quando tudo era mato, era isso aqui que salvava a gente, né? Revista. tu é de que ano, Manuel? Que ano você nasceu? Eu nasci em 75. Eu nasci junto com a Revolução dos Escravos Portuguesa. Revolução das Não, Rosas. foi no ano anterior. Quem nasceu junto com a Revolução dos Cravos foi o João. Ah, é. Você é do ano seguinte. Eu Você sou um está bem depois. ali. Eu sou de 65. Eu não só conheci o mundo sem internet, como conheci o mundo sem Sem computador. computador, quer dizer, computador tinha, né? Não tinha microcomputador, né? Computador Computador em casa, né? pessoal, para as Microcomputação, pessoas. né? Computador Isso. de consumo. Não existia É. computação de consumo. Você viu o alvorecer da microcomputação, cara. Olha isso. Sim, Quem pode sim. falar isso além do Juan? Quem são as pessoas? Qualquer um que tenha a Que tenha mesma idade que nascido eu, que com ainda você. tenho, ainda tem velhotes como eu. Aliás, por falar em velhotes, você viu a publicação, a minha última publicação no meu Instagram pessoal? Não, do que? Qual foi? Que eu achei, eu visitei Portugal agora, voltei 3 dias atrás, e naturalmente eu fiz o que é obrigatório de quem visita Portugal, que é trazer vinhos Trazer de volta vinho, para casa. visitar ali a Torre de Belém, que é fundamental também. Não, eu não sou muito de ponto turístico, eu Museu gosto do de andar Caramuro, tu pelos. não foi no Museu do Caramuro? Não, não Pô, pra fui. você que gosta de carro, ainda mais você que gosta de Fórmula 1, você perdeu uma grande visita em Portugal. Que o Museu do Eu vou querer Caramuro, a pra você Portugal que todo gosta. ano. Eu fui no Museu de Caramuro de Portugal, porque, como eu te falei, meu pai era viciado em carro antigo, né? E você entra no Museu do Caramuro, a primeira coisa que você vê são todas as Ferraris que existem. Eu preciso. Eu fui no Museu de Artes e Ofícios em Paris, porque eu passei 3 dias em Paris, fiquei na casa do nosso ouvinte Marcos Lima, Sim, e eu vi a Renault do Alain Prost, né, nesse olha aí. museu. Aí, já tá desculpado, já pode ir pro céu. Renault, duas coisas que você foi, se você viu a McLaren do Senna e a Renault do Prost, você pode ir pro céu. Tá? Você vai Você chegar viu a lá, Fórmula 1 dos. você vai chegar lá no São Pedro, o que você fez na sua vida, meu filho? Eu via o Renault do Alan Prost e via a McLaren do Senna. Via a Lotus do Senna, via a Lotus preta do Senna, da A Lotus Preta eu vi John Player exposta Special. muitos anos atrás no Parra Shopping, se não Olha me aí. engano. Mas devia ser réplica, né? Não devia ser original. Não tem como, provavelmente era, mas não tem como dizer com certeza. De vez em quando eles fazem as réplicas que viajam pelo mundo, né? Até Uhum. recentemente teve aquele negócio lá da Warner, né? Que pegou fogo ali no Shopping Nova No América, Nova né? América. E ali foram ver que era quase tudo ali, era quase tudo réplica, né? Acho que a única coisa que tinha de verdade mesmo era a boneca Annabelle, o resto era tudo réplica. É a responsável pelo incêndio. Será que ela sobreviveu? Se você vê a Annabelle andando por aí, bota aqui nos comentários. Juanito, acho que já tem mais de 1 hora de papo. Acho que tá tudo muito bom. Tem algum projeto que você queira divulgar? Fala aí, aproveita agora esse momento. Bom, você vai colocar esse vídeo no ar quando? Que dia? Cara, hoje é dia 23. Devo tá botando semana que vem. Bom, então, para vocês que estão ouvindo, nós já fomos na Rio Retro Games e vocês nos viram ou não na Rio Retro Games, então eu espero que vocês, o Juan do passado que vocês estão vendo, espero que vocês tenham ido e gostado. E não vamos deixar de falar também já tem data para a próxima Retro Rio, né? Sim, 25 e 26 de julho.
25 e 26 de Sexta e sábado. julho, eu estarei lá, certamente. Não sei se irei como visitante ou se irei como expositor. Provavelmente irei como expositor. Por favor. Estarei lá com os amigos, com a galera do Retrópolis. E, galera, primeiramente, agradecer a galera do Retrópolis pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem aí, que não é um trabalho fácil de fazer, é um trabalho bem bacana. É um trabalho que, pô, é uma verdadeira aula. Toda vez que eu paro para escutar lá um Retrópolis, um repórter retro, eu aprendo muito, aprendo demais, porque vocês são verdadeiras sumidades. De certa forma, sou até fanzoca, né? Porque muito do que eu aprendi de programação Assembly MSX eu aprendi no blog do Giovanni Nunes também, que é outro membro do Retrópolis. Então vocês fazem um trabalho fantástico, eu sou fã, sou super fã. E aí, Juan, queria que você aproveitasse para todo mundo que estiver assistindo o Debate Creator aqui, que você falasse aí as redes sociais do Retrópolis, quem quiser encontrar você e quiser encontrar a galera do Retrópolis, como é que faz? Retrópolis.com.br. Lá você tem ponteiros para tudo, mas no Instagram você acha a gente no arroba retrópolis.no.insta, e hoje automaticamente no Threads também. No Facebook é facebook.com/groups/Cidade dos Clássicos. No YouTube, eu acho que é Cidade dos Clássicos também. Peraí. No YouTube não é Retrópolis? Acho que é Retrópolis, deixa eu ver aqui. City. Retrópolis City, isso aí. Eu lembrava que era alguma coisa assim. youtube.com/c/Retrópolis City, dessa vez com acento no primeiro O. Beleza. Eu vou botar todos os links aqui na descrição do vídeo, também vou botar aqui para todo mundo que quiser conhecer o Retrópolis. Considerações finais, Juan, dá o seu tchau aí pra galera. Cara, é estranho a sensação de ser uma personalidade. Pô, eu fui visitar o nosso ouvinte Marcos Lima em Paris e ele falando, cara, que coisa que tem a pessoa do Retrópolis em pessoa, é como se eu estivesse dando carona para o William Bonner. Calma, Menos, né? Menos. Eu me acho um indivíduo completamente genérico e normal e nada espetacular e de repente pô, tenho ouvintes, tenho fãs, tenho... Nossa, isso é muito estranho, gente, é muito estranho, mas é muito legal, gente. No fim, todos nós somos pessoas normais, a diferença é que alguns são humildes e outros são metidos a bicho, né? Essa é a verdade. Juan, muito Acho que é por aí obrigado. mesmo. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por todo o conhecimento que você gera aí pra gente. E um grande beijo. E não se esqueça jamais, meu amigo Juan, e você, amigo escovador de bate, que está aí assistindo nosso bate-papo de hoje, não se esqueça jamais de ser feliz. Até o próximo vídeo, galera. Um abraço. Tchau, gente.